Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 118, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Se eu não desencarnar até lá, você vai me ver aqui por um bom tempo, porque nos encontramos na página 64, finalizando já o segundo capítulo, né, os médios. Depois o próximo tema, o doutrinador. Então, 64, esse é um livro de aproximadamente 300 páginas. Então nós temos muito tempo ainda, nós vamos nos ver bastante, eu acredito, né? Porque conversando com vó esses tempos atrás, eu falei para ela assim, eu tô com vontade de deixar o corpo, de desencarnar. Falei só para ver o jeito dela, né? Ela falou, não pense desse jeito não, meu filho, porque nas condições evolutivas que você se encontra, se você desencarnar hoje, nós vamos permanecer distante um do outro por mais de 300 anos. Eu falei, mas por que, vó? Ela falou, porque para a região onde você será levado tão cedo, eu conseguirei ir lá te ver. Aí eu pensei comigo assim, né? Será que eu vou ser levado para um plano muito elevado, né? Porque tão cedo ela vai lá, né? Ela vai conseguir ir lá me ver nesses planos mais elevados. Falei, vou para o plano mais elevado? A Vera se fosse, meu filho. Mas para ter o encanto, não é para te desanimar, é para as regiões de sofrimento. Então a tua situação é séria, meu filho. Se você desencarnar hoje, aproximadamente 300 anos enfurnado em regiões umbralinas. Deus que me livre, deixa eu trabalhar, é melhor. Falei, vó, mas e se eu trabalhar mais ou menos, porque eu vou fazer agora em 2024, 55 anos, e se eu trabalhar até ali para os 80 anos, mais ou menos? Ela falou, vai diminuir uns 150 anos, meu filho. Mas uns 150 anos você ainda vai ter que desfrutar dessas regiões. Então eu estou conformado que 150 anos, pelo menos, eu vou ter que permanecer nas regiões umbralinas, né? Mas é melhor, né? 150 do que 300. Às vezes a pessoa fala assim, Deus que me livre, permanecer nas regiões umbralinas 150 anos. Ora, já nós temos que agradecer a Deus o fato das regiões umbralinas, porque significa que nós estamos vivos. E se nós não existíssemos? Então, Hermínio Miranda, ele diz aqui assim, vamos voltar aqui um trechinho só para poder dar sequência. Você vai conseguir se lembrar aqui. Hermínio Miranda diz assim, médium e doutrinador devem estimar-se e respeitar-se. Estima sem servilismo e sem fanatismo. Respeito sem temores e sem reservas íntimas. Quando o relacionamento médium-doutrinador é imperfeito ou sofre abalos mais sérios, põe-se em risco a qualidade do trabalho mediúnico, a razão é simples e óbvia. Ao incorporar-se o espírito manifestante, vem trabalhar com os elementos ou instrumental que encontra no médium, né? Então é aquilo que nós já dissemos, né? É igual, por exemplo, um músico. O mesmo se dá com um músico. Então, um músico, ele é convidado a, enfim,
para uma festa, uma coisa assim, né? Então, uma pessoa que sabe tocar piano, sabe tocar violão, ele é convidado para uma festa de casamento, por exemplo, para tocar ali algumas músicas, né, no piano. Mas o piano tá faltando umas 3, né, teclas. E aí, como é que fica? Fica difícil, né? Então, se existe ali alguma reserva com relação ao detonador, ou pior ainda, alguma hostilidade mais declarada, é claro que a sua tarefa negativa será bastante facilitada. Agora, daqui em diante, dando sequência. Da mesma forma que um médium mais culto fornece melhores recursos para uma manifestação de teor mais erudito, ou um médium de temperamento mais violento oferece condições mais propícias a manifestações violentas. Isso é fato, isso ocorre, por isso que nós, na condição de médiuns mais assim sensitivos, devemos nos conscientizar da importância do estudo constante, né? Porque através do estudo, naturalmente, nós nos educamos. Então, pela mesma razão, se existe entre médium e doutrinador um vínculo mais forte de afeição, então olha só, pela mesma razão, se existe entre médium e doutrinador um vínculo mais forte de afeição, o espírito agressivo fica algo contido e ainda que agrida o doutrinador com palavras ou gestos, não consegue fazer tudo quanto desejava, né? Então, é natural que é necessário esse vínculo de carinho, respeito, né? De tolerância, de paciência, de amor entre uns e outros ali na casa espírita, principalmente médiuns entre médiuns e os médiuns com o doutrinador e o doutrinador com os médiuns. Porque no momento das comunicações no campo vibracional dos médiuns, aqueles espíritos, eles se utilizam daqueles elementos os quais os médiuns traz no seu eu, traz no seu campo vibracional, de negativo ou positivo com relação ao doutrinador, de certa forma, sendo dócil, se for positivo, e sendo um pouco mais agressivo com o doutrinador, se os elementos que eles encontrarem ali forem de ordem negativa. Muitos são os que se queixam disso, né? Então, muitos se queixam disso durante suas manifestações. Exatamente porque não logram dar vazão aos seus impulsos e intenções. Então, alguns espíritos, eles queixam, né? Porque eles não logram êxito, né? Nos seus impulsos negativos. Porque as vibrações afetivas entre médium e doutrinador arrefecem inevitavelmente tais impulsos. Então, aquele elo afetivo entre médium e doutrinador, doutrinador e médium, então arrefecem, né? Quer dizer, diminui, não com tamanha intensidade, porque o médium, ele é o único responsável pelas comunicações em seu campo vibracional
transmitidas pelos espíritos que se encontram na erraticidade, no plano espiritual. Então, é preciso entender que nós já dissemos isso. Por exemplo, se o espírito, vamos usar por esse lado. Aliás, se na casa mediúnica os médiuns, então é preciso ficar muito atento a essas questões, ó. Se na casa espírita as comunicações são de ordem agressivas, né? Pancadas, onde os médiuns ali, eu vou usar esse termo para você procurar entender assim, como se fosse assim, ó. As comunicações ali que ocorrem são comunicações agressivas. Espíritos, aliás, médios que dá murro em mesa, médios que dá murro no doutrinador, dá pancada na mesa, quebra copo, quebra jarra, quebra cadeira. Você entendeu? Toda reunião mediúnica de desobsessão é aquela quebradeira. 4, 5 médiuns, comunicações onde os espíritos vieram e quebraram tudo. E ainda as pessoas saem depois dizendo, nossa, mas que espíritos agressivos, hein? Que espíritos primitivos hoje se manifestaram, hein? Espera aí para você ver. Deus me livre. Jesus amado. Que isso? Aí a outra pessoa pega e fala assim, mas Deus, desde quando eu me lembro, isso sempre aconteceu aqui nessa casa espírita. De fato, são os espíritos muito trevosos. São os espíritos assim muito primitivos, né? Mas nada acontece por acaso, viu? A outra pessoa diz assim. Pode ter certeza-se de que Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Significa que se esses espíritos agressivos, brutos, animalescos, se eles estão se manifestando aqui através dos médiuns nessa casa, é porque aqui só tem médiuns bons. Só tem médiuns fortes. Caso contrário, menina ou menino, os mentores não estariam aqui, esse nível de espírito. Não. Sério? Sério? Ah, que bom que você me orientou. Gostei, viu? Pois de agora em diante, eu vou... Toda vez que as pessoas me perguntarem, eu vou passar adiante o que você acabou de me dizer. Então, quer dizer que isso ocorre porque os médios aqui são bons, são verdadeiros, são médios fortes, mediunidade forte e ainda, por cima, amparado pelos mentores espirituais. Sim. Sim, tudo isso que eu te disse. Mal sabe aquelas pessoas que só ocorre aquelas manifestações agressivas. Porque o médium é primitivo, não é o espírito, é o inverso. É o médium que é primitivo. É o médium que é bruto. É o médium que não tem cultura, não tem moral. Olha para você ver como são as coisas. É um médium que não
educou os dons mediúnicos de acordo com as 5 obras básicas de Hippolyte Léon Denisard Rivail. 100% da manifestação dos espíritos responsável por elas, tanto positiva quanto negativa, quanto quebradeira e não quebradeira, responsável é o médium. É a moral do médium. É o conhecimento. É o caráter. É o amor. É a educação dos dons mediúnicos dele. Não existe médios bons. Não existe médium forte. Existe sim pessoas incapacitadas. Pessoas sem educação. Existe sim pessoas indisciplinadas, irresponsáveis, imprudentes. Sim, esses existem. Porque veja bem, se eu estudo, se eu me disciplino, se eu mergulho de corpo e alma, me desculpe, se eu assumo a responsabilidade da doutrina espírita com seriedade, com amor, com conhecimento, com caráter, eu entendo que o primeiro ser que carece de autoevangelização, autoeducação, sou eu, médium. O primeiro espírito que carece de uma doutrinação sou eu, naquele corpo, na condição de alma. A alma é a primeira a necessitar de autoeducação, de autodisciplina, de autoevangelização. Por isso, a doutrina dos espíritos nos fornece um material imenso de autoevangelização, de autoeducação. Então, nós vemos muitos médiuns, nós vemos muitas pessoas preocupadíssimas em se sentar e receber, vou usar esse termo porque é fácil, e receber espírito. Querem porque querem receber espírito. Não é? Doutrinadores sem cultura, forçando comunicações. Vai, meu irmão, dá a palavra. Vai, meu irmão, dá a palavra. Meu irmão, médium, se solta, vai. O espírito já está praticamente acoplado em você, meu irmão. Só está faltando você abrir a boca. Será que é assim? Nós vemos muito isso nas casas espíritas, mais ou menos. Se solta, médium. Se solta. O espírito já está acoplado. Aí, se a pessoa não se solta, porque a pessoa fica naquele receio, eu vou falar o quê? Aí o doutrinador fala assim, então nós vamos transferir esse espírito para o médium aqui ao lado. Aí o médium ali ao lado também é um charlatão, é um mistificador. Ele pensa assim, opa, chegou a minha vez agora, deu, né? Chegou a minha vez de mim mostrar que sou eu, quem sou eu. Chegou a minha vez, quer ver?
Então vamos transferir aqui para o nosso irmão aqui ao lado aqui, o médio aqui, que já trabalha há mais alguns anos, né? Meu coitadinho tem educação também, não educou a mediunidade dele. O espírito, ali o médio, né? Ele inventa aquela papagaiada e o espírito se manifesta como se fosse um espírito e aquela explosão. Então é preciso médiuns, doutrinadores, entender que é necessário se preocupar com a alma e não com o espírito. A alma é que precisa ser evangelizada. A alma é que precisa de educação. Essa alma somos todos nós que nos encontramos no corpo físico. Nós não temos que nos preocupar com espírito enquanto nós não estivermos prontos. Enquanto não estivermos prontos. Então, nós, médiuns, almas, devemos nos educar na doutrina dos espíritos primeiro. Devemos nos evangelizar através da disciplina, da responsabilidade, do compromisso, do amor, da moral. Uma vez que a pessoa trabalha todos esses fatores, obviamente ele se entrega de corpo e alma àquele labor tão gratificante. Então, é algo que todos nós necessitamos nos conscientizar-se. Pois veja bem, muitos são os que se queixam disso durante suas manifestações, exatamente porque não logram dar vazão aos seus impulsos e intenções, porque as vibrações afetivas entre médios e doutrinadores arrefecem inevitavelmente tais impulsos. Então, conforme nós estávamos dizendo, o médium ele é o único responsável pelas comunicações. Então, se quebra tudo ali no centro, não é o espírito que quebra, é o médium irresponsável, sem cultura, sem moral, sem amor, sem conhecimento, sem disciplina, que 50% é da personalidade dele e 50% inspiração, sugestão, intuição no campo vibracional dele, porque não podemos deixar de dizer que há ali uma certa influência dos espíritos primitivos, sofredores, que ali se encontram presentes, mas a quebradeira é da responsabilidade do médium. Indisciplinado, porque se ele tem disciplina, se ele tem conhecimento, assim que o espírito o intui a quebrar, ele não quebra. A xingar ali todo mundo e dar tapa em todo mundo, ele não xinga e não dá tapa em todo mundo ali. Então, a comunicação do espírito sofredor e também dos mentores espirituais e dos espíritos bons, né, melhores, menos sofredores, através dos médios disciplinados, é lindo de se ver. É lindo de se ver. É lógico que é um momento doloroso, difícil, que deixa
o campo psíquico e o campo vibracional do médium todo impregnado de eflúvios negativos, mas o médium, por ter disciplina, conhecimento, amor, moral, conhecimento, enfim, a comunicação em seu campo vibracional é diferente, porque o processo é campo vibracional com campo vibracional. Como já dissemos, vamos repetir, o espírito não entra dentro do médium para poder sair quebrando tudo. O domínio da manifestação da comunicação, o médium que a possui. Nós já dissemos isso. O médium inconsciente, o semiconsciente, né, que é o semimecânico. O médium mecânico, que é o médium inconsciente. Mesmo o médium inconsciente, ele tem condições de barrar as atitudes e os atos do espírito comunicante ali no seu campo vibracional através do conhecimento que ele possui, aquela disciplina. Então, quando o espírito se aproxima do campo vibracional do médium e que ele depara com nobres atitudes, nobres comportamentos, né, conhecimento, equilíbrio, postura, mesmo o médium sendo inconsciente, que é o mecânico, o espírito não tem nada, não tem muita coisa que fazer. Ele ali se manifesta através do campo vibracional do médium, de uma certa forma agressiva, mas não tanto, porque ele não encontra no campo vibracional do médium mecânico elementos negativos suficiente aos quais ele traz em mente para poder quebrar tudo ali. Diferente do médium consciente, diferente do médium indisciplinado, que já possui ali no seu campo vibracional todos esses elementos negativos que o espírito se apossa e dele faz o que quer. Vamos para o próximo vídeo.